milionário barbeiro fica chocado ao ver mendigo negro chorando no salão. Fernando sempre foi o rei do seu mundo. Um barbeiro milionário, cercado por toda a pompa e glamour que a vida pode oferecer. Seu salão, um verdadeiro templo de beleza, exibia cadeiras de couro importadas, espelhos que refletiam mais do que apenas imagens e um aroma inebriante de produtos caríssimos. Ele atendia celebridades, empresários e qualquer um que pudesse pagar. Mas, por trás das paredes luxuosas, a cidade pulava num ritmo diferente, marcada por desigualdade e dor. E então, num dia ensolarado, seu mundo de seda se rasgou. Uma cena que parecia uma pintura trágica. Samuel, um homem de pele negra e aparência descuidada, chorava ao lado da poderosa máquina de cortar cabelo. Os soluços de Samuel quebraram o silêncio do salão opulento, chamando a atenção de Fernando. Ele ficou paralisado, a boca seca e o coração disparado. Samuel tinha olhos que narravam uma vida de perdas, e em vez de se afastar, "O que aconteceu?" Fernando perguntou, a voz quase um sussurro. E então, as palavras de Samuel fluíram como um rio de desespero. Sua história era uma colcha de retalhos de perdas, escolhas erradas e um passado sombrio. Ele falava de um lar que nunca teve, de um pai que o abandonou e de noites que passava nas ruas frias, longe do calor familiar. Diante daquela confissão, Fernando sentiu um nó na garganta. Como se estivesse revivendo suas próprias memórias de dor que ele havia enterrado sob milhões. Ele também conhecia a traição da solidão, mesmo cercado por tantos. O que era aquele homem diante dele? Um mendigo ou um espelho da sua própria alma? A conexão entre eles começou a se formar, embora estivesse envolta em camadas de tristeza. Os olhos de Samuel, tão profundos e intensos, eram como portas para um mundo que Fernando desejava entender. Foi então que a revelação explosiva. Samuel, aquele mesmo homem que chorava, aos pés de sua máquina. Fernando sentiu a pressão do destino em suas costas. A vida de privilégios que ele conhecia estava prestes a ser desafiada. Deveria permanecer seguro em seu mundo luxuoso ou arriscar tudo para ajudar Samuel. As respostas pareciam inatingíveis, como um sonho longe demais. O nervosismo envolvia seu estômago enquanto ele cogitava as possibilidades. Mas antes que pudesse sequer processar tudo isso, um clique na porta de entrada do salão fez seu coração disparar. A esperança e o medo se misturaram à medida que figuras sombrias surgiram à porta. Eram pessoas do passado de Samuel, e seu olhar gelado parecia prometer problemas. A tensão era palpável, e a pergunta pairava no ar. O que estava prestes a acontecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Samuel estava paralisado, a respiração curta e os olhos arregalados diante das figuras que surgiram na porta do salão. O seu passado, que ele pensava estar enterrado sob camadas de dor e abandono, agora estava de volta, mais real e ameaçador do que jamais. As sombras se aproximaram lentamente, e a tensão ficou quase insuportável.
Fernando, por outro lado, sentiu um frio na espinha. O que aqueles homens estavam fazendo ali? Eles eram parte da vida de Samuel? O salão, que antes ressoava com risadas e conversas animadas, agora estava envolto em um silêncio opressor. Ele olhou para Samuel, cuja expressão revelava um misto de medo e tristeza profunda. Os olhos de Samuel refletiam uma história que Fernando me. Então, a primeira figura surgiu, alto e robusto, com um olhar duro que parecia fuçar por dentro de cada um que estava ali. Samuel, ele gritou, e a palavra cortou o ar como uma faca. Chegou a hora de você voltar. Não podemos mais continuar assim. O resto, um homem mais baixo, estava apenas observando. Ambos os olhos dirigidos a Samuel eram como garras afiadas, prontas para capturá-lo. O salão estava em choque. Os outros clientes, que antes se divertiam, agora sussurravam desconfortáveis. O murmúrio se espalhou pela sala, e Fernando se sentiu afundar em um mar de incertezas. Ele nunca tinha visto Samuel dessa forma, e a ideia de sua vida, de suas histórias, se entrelaçando com a brutalidade daqueles homens, era de fazer o estômago revirar. Então, de repente, algo extraordinário aconteceu. Samuel, antes tão vulnerável, erguia-se como se estivesse sendo alimentado por uma força interna. "Você não pode me levar de volta!" ele gritou, sua voz cada vez mais intensa. "Eu sou livre agora! Não vou mais ser uma marionete nas suas mãos!" As palavras eram carregadas de um poder que Fernando nunca soubera que existia em Samuel. As expressões dos homens se transformaram. O robusto pareceu hesitar, e o outro olhou com incredulidade. A tensão estava palpável, como se a sala inteira estivesse prendendo a respiração. E nesse momento crítico, um dos homens, o menor, puxou algo do bolso. Uma pequena arma brilhante, refletindo a luz do salão. A cena congelou. Ponto. O medo subiu, e Fernando não podia acreditar no que estava vendo. "Você só está complicando as coisas, Samuel!" O alto gritou. "Não sabemos o que você sabe, mas as consequências serão devastadoras." As palavras ecoaram na mente de Fernando. O horror da situação era um peso esmagador. As pessoas começaram a entrar em pânico, algumas correndo em direção à saída, outras simplesmente congeladas no lugar. "Oliver!" Samuel gritou para o homem mais baixo, seu tom de súplica. "Eu não sou mais quem você pensa. Não estou mais sob o seu controle." Mas a resolução de Samuel não parecia suficiente. A tensão se intensificou. O que estava em jogo agora não era apenas a vida de Samuel, mas a verdade e a liberdade em meio a um labirinto de mistérios. Fernando se viu no centro desse turbilhão. O que ele tinha que fazer? Como poderia ajudar Samuel, ou mesmo salvá-lo? A máquina de cortar cabelo tremia sob o impacto da mudança. O ar estava carregado de energia, como um dose de emoções tumultuadas prestes a explodir. A única coisa clara era que o pior ainda estava por vir. "Samuel, corre!" Fernando gritou, enquanto a realidade do momento começava a se desfazer. As palavras estavam saindo de sua boca antes que ele sequer conseguisse pensar. Então, as luzes começaram a piscar. As luzes começaram a piscar, criando um ambiente desorientador, como se o salão estivesse em um colapso emocional. Fernando sentiu o pânico tomar conta do ar. O olhar que Samuel lançou para ele deixou claro: a situação era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. "Samuel, corre!" Fernando gritou mais uma vez, mas seu corpo estava paralisado, como se as pernas tivessem grudado ao chão. No entanto,
Antes que Samuel pudesse se mover, a figura alta se lançou para a frente. Chega de jogo, ele berrou, e a arma brilhante em sua mão refletiu a luz do salão, cortando a tensão como uma faca afiada. Todo mundo parecia estar em câmera lenta, o horror se espalhando como um vírus. E então, na fração de segundo mais surreal da vida de Fernando, algo inesperado aconteceu. O homem alto, que parecia um portento de violência e força, soltou um grito que ecoou através do salão. Um ruído surdo de madeira quebrando, e os olhos dele se arregalaram. Ele caiu para trás, como uma torre desmoronando, atingido por uma cadeira que vinha voando com força inesperada. Calem a boca, agora! Uma nova voz ressoou, forte e autoritária. Era uma mulher. A figura que emergiu da multidão era uma mulher alta, com cabelos curtos e um andar decidido. Ela não parecia com um personagem de filme de ação. Sua presença era intensa e assustadora. Enquanto a tensão aumentava, o olhar dela se fixou em Samuel, e Fernando notou uma expressão de reconhecimento e urgência em seu rosto. Samuel, o que você está fazendo aqui? Precisamos sair. Agora! A mulher estendeu a mão, e a conexão entre os dois era instantânea. Samuel hesitou, mas a força nos olhos dela parecia magnetizá-lo, como se soubesse que ele ainda estava preso à sua dor, mas que também havia uma pista de liberdade a ser descoberta. Mas a história não parou por aí. O homem mais baixo, surpreendentemente, começou a rir. Um riso que cortava a tensão como se fosse feito de vidro. Vocês acham que podem escapar? Essa é a sua última chance, Samuel. Com cada palavra, a situação se tornava mais incrível. O que estava acontecendo? Por que aquelas duas pessoas pareciam tão familiares entre si, enquanto o mundo deles desmoronava? Samuel, ainda em choque, olhou para Fernando e para a mulher, ainda hesitando. Você está cercado. Não pense que pode escapar de tudo isso por causa dela. O homem alto se levantou de novo, balançando a cabeça, como se estivesse recuperando a coragem para atacar. Fernando sentia o coração na garganta. O que ele deveria fazer? A vida estava em jogo, não apenas de Samuel, mas de todos ali. O pânico dos clientes do salão aumentava, e uma maré de movimentos começava a se espalhar. Alguns corriam para a saída, enquanto outros se empurravam, tentando encontrar abrigo. Foi nesse momento pandêmico que a verdade estourou. A mulher, em um movimento rápido, puxou algo de sua bolsa, um pequeno dispositivo semelhante a um controle remoto, e pressionou um botão. Instantaneamente, uma mensagem ressoou pela sala, eletrificando a atmosfera. Samuel, você foi sequestrado, mas os verdadeiros responsáveis pela sua dor estão mais perto do que você imagina. As palavras ecoaram como um trovão. Fernando sentiu sua cabeça girar. Cada cliente no salão virou os olhos para Samuel, que agora estava paralisado, a revelação cortando a atmosfera como um raio. As sombras do passado, aquelas que pareciam opressivas, agora estavam cercando-o de maneira visceral. E a mulher olhou de volta para Fernando, e em seus olhos havia uma intensidade inexplicável. Ele precisa saber. Mas saber o quê? O que mais eles estavam escondendo? A tensão havia se intensificado novamente. Fernando se viu no centro de um mistério que ia muito além do que ele poderia imaginar. O que Samuel realmente era? E quem era aquela mulher, com um controle que revelava segredos que poderiam mudar tudo? O ar estava pesado com perguntas sem resposta, enquanto a realidade se desdobrava em possibilidades inexploradas. O passado, a liberdade e a verdade estavam prestes a se entrelaçar
de uma maneira que ninguém poderia prever. As palavras da mulher ecoaram no salão, quebrando a tensão como uma onda. Samuel estava paralisado. O que você está dizendo? A mistura de desespero e confusão dominava seu rosto. A multidão ao redor murmurava, incapaz de entender o que estava acontecendo. A mulher, com o olhar firme, começou a falar. Samuel, o que você não sabe é que até aquele dia fatídico, você não era apenas um menino sequestrado. Você era parte de algo muito maior. Mas antes que ela pudesse terminar, um estrondo ressoou na porta de entrada. A madeira se despedaçou com o peso de um corpo que se esborrachou no chão. Era o homem mais baixo, Oliver, que tinha se aproximado sem que ninguém percebesse. Estava sangrando, seu rosto pálido e expressão de dor. Um aviso sombrio do que estava para acontecer. Eu avisei você, Samuel. Sempre avisei, ele gritou. Mas seu tom era de desespero, não de raiva. A tensão aumentou quando o homem alto, ainda recuperando o equilíbrio, virou-se para Oliver, confuso. Fernando sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O que era tão aterrador que levou um dos captores a se ferir? Você não deveria estar aqui. O homem alto parecia perder o controle. Samuel piscou, confuso entre a mulher e o homem caído. A revelação estava prestes a se desdobrar em algo inimaginável. Samuel se virou para a mulher novamente. O que eu não sei? O que você está escondendo de mim? A mulher hesitou por um breve momento, os olhos procurando as palavras certas. Tudo isso, o sequestro, a dor, não era apenas por acaso. Havia uma razão maior por trás disso, algo que envolvia sua família. Sua mãe, ela está viva, Samuel. Mas só agora você tem a chance de descobrir a verdade. O silêncio que se seguiu era opressivo. As pessoas ao redor trocaram olhares confusos e apreensivos. Samuel sentiu uma onda de emoções tumultuadas. Sua mãe estava viva. A ideia parecia impossível. Algo no fundo de sua mente dizia que aquele era o momento que mudaria tudo. Mas por que ela não havia tentado encontrá-lo? A confusão turbilhonava. Samuel, você precisa acreditar em mim, insistiu a mulher. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Era um dos clientes que, em meio ao caos, havia decidido intervir. Vocês não vão fazer nada com ele, gritou, desafiando os homens ali presentes. Uma onda de murmúrios seguiu. Fernando, que estava em choque, sentiu o impulso de agir. Lembrou-se de suas próprias lutas e dores. Aquela luta não era apenas de Samuel. Era uma luta coletiva contra a injustiça. Pessoal, o que estou fazendo? Isso não é apenas uma história maluca. Podemos ajudar. Mas no exato instante em que suas palavras saíram, a mulher olhou fixamente para Samuel. Você é o único que pode decidir. Se você escolher o caminho certo, pode salvar sua mãe e se libertar de tudo isso. A tensão era palpável como um fio prestes a se romper. E então, como se o universo estivesse ouvindo suas palavras, toda a atmosfera do salão mudou. Um estrondo irritante soou no fundo, e as luzes começaram a piscar de novo. Um tremor percorreu o chão sob seus pés. As pessoas começaram a gritar em pânico, enquanto a brutalidade daquela situação se tornava cada vez mais real. Samuel estendeu a mão, hesitante, como se estivesse prestes a fazer uma escolha. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O homem alto, em um acesso de desespero, deu um passo à frente e gritou: "Vocês não sabem o que estão despertando." E com essas palavras, puxou um dispositivo de sua cintura, algo que parecia um detonador. O tempo parou. O coração de Fernando disparou.
A razão evaporou. As pessoas pararam, os olhos fixos na cena. Samuel olhou para a mulher, suas mãos tremendo. A vida dele estava prestes a mudar para sempre. O que aquele dispositivo poderia fazer? A verdade estava prestes a vir à tona, mas a um custo que ninguém estava preparado para pagar. Não! Samuel gritou, e o mundo ao redor parecia se desfazer. A tensão, a angústia, a esperança e o medo se fundiram em um único momento. O que aconteceria a seguir? As luzes piscaram intensamente, e o desespero encheu o ar. Uma única pergunta pairava na mente de todos. Seria esse o fim ou um novo começo? A tensão no ar era palpável. O homem alto, com o detonador em mãos, parecia prestes a fazer algo horrendo. A sala estava congelada em um silêncio mortal, com todos os olhares fixos na cena. Samuel respirou fundo, os olhos arregalados. Não, não faça isso! A urgência em sua voz era evidente. A mulher ao seu lado estava visivelmente estressada, mas sua determinação só crescia. Samuel, não escute ele. Controle a situação. Você pode fazer isso. As palavras dela eram como um farol tentando guiar alguém perdido na escuridão. O homem mais baixo, que estava caído no chão, continuou a gemer. Havia uma fragilidade em sua postura, que contrastava com a brutalidade da cena. Samuel, não é o que você pensa. É muito maior do que nós. Um murmúrio começou a crescer entre os clientes do salão. O que está acontecendo? Algumas vozes arriscavam, enquanto outras simplesmente observavam. O pânico começando a se espalhar como fogo em palha seca. Fernando, em meio à confusão, sentiu que seu estômago se revirava. Ele precisava agir. A vida de Samuel e todos os que estavam ali poderiam estar em perigo. Mas como fazer isso? O homem alto estava cada vez mais agitado, seu dedo pairando sobre o botão do detonador. Você não entende. Este lugar não vai te proteger. Ninguém pode te ajudar. Você achou que estava livre, mas a verdade é que você ainda está preso. A raiva dele era como um veneno, envolvendo todos ao redor. Fernando se lembrava da dor de se sentir preso, e aquilo o movia. Com um grito, o homem alto apertou o detonador. Mas em vez de uma explosão, um clarão de luz inundou a sala, e todos foram envolvidos por um brilho ofuscante. O quê? As palavras mal saíram da boca de Samuel, e em um piscar de olhos tudo mudou. As luzes do salão se transformaram em imagens, como um holograma. Espalhadas por toda a sala, figuras de pessoas que Samuel jamais tinha visto apareceram. Eram rostos conhecidos, mas não familiares. Os murmúrios aumentaram. O que é isso, File? Essas são as vidas que foram afetadas. A voz da mulher cortou o ar. Cada uma dessas pessoas tem uma conexão direta com você, com seu passado. As imagens giravam, como um filme sobre a dor e a alegria, mostrando uma história que Samuel não poderia imaginar. Havia personagens que pareciam reais, mas eram fantasmas de uma vida que ele nunca viveu. O homem alto parecia tão surpreso quanto todos. A perda de controle foi evidente. Isso não deveria estar acontecendo. Ele gritava, enquanto as imagens ganhavam força, preenchendo o espaço com realidades que eles nunca previram. Fernando observou, incrédulo, enquanto Samuel avançava em direção a uma das figuras. Era uma mulher, com um semblante triste. Ele a conhecia, mas não conhecia. Mãe! Sua voz mal saía. Um novo choque endureceu o ar. Você realmente achou que ela estava morta? A mulher ao lado de Samuel fez a pergunta. E a verdade golpeou todos como uma maré. A mulher na imagem acenava com a cabeça.
lágrimas caindo, fazendo seu sofrimento ecoar profundamente. A revelação transformou a sala em uma tempestade de incertezas, e o mais incompreensível de todos os segredos começava a se desvelar. Samuel, você não é quem pensa que é, a mulher continuou, enquanto a figura em holograma se aproximava, mostrando uma conexão visceral com Samuel. Você é parte de um legado. Sua vida é uma trama que vai além da dor. A verdade sobre sua mãe e seu passado mergulha em algo muito mais sombrio. Fernando observou o olhar perdido de Samuel e, em um segundo, compreendeu. Samuel, tudo isso foi uma armadilha? A pergunta ecoou no salão. O homem alto e o mais baixo trocaram olhares preocupados, perdendo momentaneamente seu controle. A tensão aumentava e o sopro de uma revelação estava prestes a explodir em uma nova dimensão. Sim, a verdade é que todos nós somos parte disso. Tentei, mas não pude proteger os que amamos. O grito do homem mais baixo cortou o silêncio. É um jogo que não conseguimos vencer. A sala então se encheu de uma nova sensação. Não apenas medo, mas um reconhecimento coletivo de que a vida de Samuel estava entrelaçada com algo que eles ainda não podiam compreender totalmente. A câmara estava prestes a se desdobrar em uma nova realidade. E Fernando percebeu. O que quer que acontecesse a seguir mudaria não apenas Samuel, mas todos os presentes ali. Final. A ligação que eles tinham, a verdade que ainda faltava, estava à beira da revelação. As luzes piscavam intensamente, a conexão crescendo, enquanto as sombras se aproximavam mais uma vez. Quem somos nós de verdade? O pensamento poderia ser a chave para libertá-los de um destino incerto, e o momento culminante estava prestes a chegar. A ligação que eles tinham, a verdade que ainda faltava, estava à beira da revelação. As luzes piscavam intensamente, a conexão crescendo, enquanto as sombras se aproximavam mais uma vez. Quem somos nós de verdade? O pensamento poderia ser a chave para libertá-los de um destino incerto, e o momento culminante estava prestes a chegar. Então, a mulher com o dispositivo na mão deu um passo à frente. Samuel, você precisa saber a verdade toda. O que a sua mãe está fazendo agora não é o que todos pensam. O silêncio pesado foi quebrado por um ruído inexplicável do fundo do salão. A tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Então, do nada, um som ensurdecedor. As luzes falharam e um brilho ofuscante envolveu tudo. O chão tremeu sob os pés de todos. O que está acontecendo? Gritou Fernando, seu coração acelerado. As imagens holográficas começaram a distorcer, fazendo com que cada rosto ali presente parecesse um borrão. No instante seguinte, com um clarão, apareceu uma figura no centro do salão. Era uma mulher, mas não era apenas qualquer mulher. Era ela, a mãe de Samuel, viva e real. O público estava em choque. A beleza dela ainda era marcante, mas havia uma frieza em seu olhar que fazia o sangue de Samuel gelar. Você não pode vir aqui. Você não devia estar aqui. O homem mais alto a encarou. Pânico em seu olhar. Eu avisei que a segurança era crítica. Samuel ficou paralisado. Mãe, é você? Ele mal conseguia reconhecer a mulher que havia buscado por toda a sua vida. Mas algo estava errado. O olhar dela era impassível. Samuel, ela disse, sua voz carregada de uma emoção que parecia muito distante. Você precisa entender que eu fiz o que fiz para proteger você. Eles não podem nos encontrar. As palavras saíram em sussurro, mas o peso delas era avassalador. Então, um grito irrompeu do fundo do salão.
Você mentiu para ele. Você disse que estava morta. Era Oliver agora se levantando com dificuldade. A expressão dele transmitia um desespero profundo, como se soubesse mais do que estava revelado. Eu não menti. Eu fiz tudo por amor. A voz da mãe de Samuel subiu, e a energia do salão mudou novamente. Pessoas começaram a sussurrar. O que está acontecendo? Quem é essa mulher realmente? Ela está manipulando você, Samuel. Não acredite nela. Gritou o homem alto, sua figura se agitando como se as palavras fossem chamas. O clima de desespero aumentou, e as emoções de cada um preenchiam o ar quente da sala. Fernando ficou atordoado. Ele nunca tinha visto algo tão intenso. Samuel olhou para a figura holográfica da mulher, que parecia tão doce, agora confrontando a mulher ao vivo. Mas por que você não me encontrou antes? Por que me deixou tão perdido? A dor na voz de Samuel era palpável. Em um movimento súbito, ela avançou. Porque eu não podia te colocar em risco. Você faz parte de um jogo muito maior, ponto. Mas antes que pudesse terminar, o homem mais alto avançou como um furacão, atirando um objeto na direção dela. A mãe de Samuel virou, e em um movimento rápido desviou-se, revelando o que parecia ser um pequeno dispositivo explosivo em suas mãos. Não! O que você está fazendo? Samuel gritou. O caos tomou conta. Clientes começaram a correr, o pânico transformando-se em gritos. A tensão estava em seu ponto máximo. Fernando, no meio daquela confusão, sentiu o ar se tornar rarefeito. O que estava realmente acontecendo? Ponto. A verdade estava mais obscura do que eles jamais imaginaram. Então, a mulher ativou o dispositivo. Um clarão enorme tomou conta do salão, e tudo ficou em silêncio. Samuel olhou para a mãe, que agora exibia um sorriso estranhamente triunfante. Mas ele sentiu que a traição se aproximava. Você precisa decidir, Samuel. Esse é o seu momento. As palavras dela eram um eco distante, enquanto a sala começava a desmoronar ao seu redor. Ele estava confrontado com uma escolha: seguir a verdade ou se perder na escuridão. O que você fez? Sua voz era agora um misto de desespero e raiva. O mundo estava mudando, e no meio daquela confusão, o que seria o próximo passo? A sala se tornava um labirinto de mistérios, e a verdade lhes escapava das mãos, novamente. A luz ofuscante começou a se dissipar, revelando o salão em um caos surreal. As pessoas se afastavam, com as cabeças girando para ver a mulher que se materializava no centro da cena. Samuel estava em estado de choque, os olhos fixos na figura que afirmava ser sua mãe. Você precisa decidir, Samuel. A voz dela ainda ecoava, mas agora era como se estivesse distante. Tudo diante de você parecia um oscilante pesadelo. O homem alto, antes ameaçador, agora tinha um ar de desespero. Ela tá manipulando você, gritou, num misto de raiva e pânico. Mas Samuel estava tão absorto na presença da mãe que as palavras pareciam não alcançar seu coração. Samuel, a mulher avançou, mas a expressão em seu rosto começou a se desfazer. A verdade é: eu sou a única que pode protegê-lo. As palavras dela cortaram o ar, como uma lâmina. A multidão estava presa entre o medo e a esperança. Todos observavam, em silêncio tenso, enquanto Samuel hesitava. Ele queria acreditar. Tanto tempo buscando por ela, e agora estava ali, viva. Mas algo começou a acontecer. O rosto da mulher se contorceu, como se estivesse se esforçando
para manter sua forma. E com isso, um trejeito sutil tomou conta do seu corpo, um movimento que parecia errado. O quê? Samuel começou a perguntar, mas antes que pudesse terminar, a mulher fez uma expressão de dor profunda. Então, a cena se transformou em um turbilhão. Um grito ecoou, mas não era de Samuel. Era Oliver, que agora se levantava e olhava horrorizado para a mulher. Você é... Não, você não pode ser. Os olhos de todos estavam fixos nela, tentando entender. A figura que parecia ter retornado da escuridão agora estava revelando uma essência estranha, uma energia perturbadora. Não se aproximem, a mulher gritou, e seu semblante virou rapidamente, de um amor acolhedor para um ódio feroz. Num instante, o salão se encheu de um bruísem grito de terror. Uma luz vermelha irrompeu do relógio na parede, tingindo a cena de uma cor alarmante. Samuel, fuja! Gritou a mulher, mas neste ponto sua forma começou a se distorcer cada vez mais. Era como se a realidade ao redor dela estivesse se desintegrando. A verdade desabou como uma avalanche. Você é uma impostora, Samuel gritou, os olhos se arregalando, a compreensão se espalhando como gelo em sua coluna. Todos cercavam e murmuravam, cada um sentindo a intensidade do momento. E a mulher, ou o que parecia ser sua mãe, soltou uma risada insana, cada vez mais distorcida. Não era para você saber. O plano depende disso. Uma explosão de energia expandiu pelo salão. Fernando, preso entre a raiva e a necessidade de proteger Samuel, se jogou à frente. Chega! Gritou. E quando a tensão estava prestes a estourar, tudo desabou. Uma onda de força soprava pela sala, derrubando cadeiras e fazendo o vidro estilhaçar. As paredes pareciam tremer e as luzes piscavam freneticamente. O homem alto foi empurrado para trás, atirando-se contra a parede. A mulher não era mais apenas uma mulher. Era algo muito mais profundo, e havia uma nova revelação prestes a se formar. Você não pode escapar do seu destino, Samuel. Ela levantou as mãos, e tudo escureceu por um momento. O silêncio se fez novamente. Enquanto tudo se desdobrava, uma voz sussurrou no ar. Não era uma voz humana, mas uma ressonância profunda que reverberava pelos ossos de cada um ali presente. Pontinho. Samuel, você carrega o fardo de uma linha de sangue. O que você decidir agora mudará tudo para sempre. E nesse instante, Samuel viu os hologramas que antes o cercavam se unindo em uma singularidade de luz, formando imagens de sua família. Mas não eram figuras que ele conhecia. Eram sombras de eventos, de um passado que ele nunca viu. O ar estava eletricamente carregado. O que estava prestes a acontecer? O destino de Samuel estava em suas mãos, e ele tinha que decidir entre a verdade e a manipulação. As figuras giravam e dançavam, mostrando o que ele poderia se tornar. Mas a sombra ao seu lado, sua mãe, gritava em uma linguagem que ninguém conhecia. As linhas estavam traçadas. As escolhas agora, mais do que nunca, se tornavam cruciais. E entre todos os envolvidos, havia um eco de confusão e súplica. Samuel estava à beira de um abismo, e a única coisa que ele podia fazer era encarar tudo o que o cercava. Ele não sabia se estaria se salvando ou se condenando. O que realmente era a verdade? Afinal, quem era ele? O que ele realmente queria? E a principal pergunta: o que aconteceria se você seguisse o caminho errado? Uma reviravolta estava prestes a mudar tudo, e no meio de tudo isso, o segredo mais profundo de Samuel
ainda estava guardado no silêncio da sala. A luz ofuscante começou a se dissipar, revelando o salão em um caos surreal. As pessoas se afastavam, com as cabeças girando, para ver a mulher que se materializava no centro da cena. Samuel estava em estado de choque, os olhos fixos na figura que afirmava ser sua mãe. Você precisa decidir, Samuel. A voz dela ainda ecoava, mas agora era como se estivesse distante. Tudo diante de você parecia um oscilante pesadelo. O homem alto, antes ameaçador, agora tinha um ar de desespero. Ela tá manipulando você, gritou num misto de raiva e pânico. Mas Samuel estava tão absorto na presença da mãe que as palavras pareciam não alcançar seu coração. Samuel, a mulher avançou, mas a expressão em seu rosto começou a se desfazer. E com isso um trejeito sutil tomou conta do seu corpo, um movimento que parecia errado. O quê? Samuel começou a perguntar, mas antes que pudesse terminar, a mulher fez uma expressão de dor profunda. Então a cena se transformou em um turbilhão. Um grito ecoou, mas não era de Samuel. Era Oliver, que agora se levantava e olhava horrorizado para a mulher. Você é... Não. Você não pode ser. Os olhos de todos estavam fixos nela, tentando entender. A figura que parecia ter retornado da escuridão agora estava revelando uma essência estranha. Uma energia perturbadora. Não se aproximem, a mulher gritou, e seu semblante virou rapidamente de um amor acolhedor para um ódio feroz. Num instante, o salão se encheu de um som ensurdecedor. As paredes pareciam tremer e as luzes piscavam freneticamente. O homem alto foi empurrado para trás, atirando-se contra a parede. A mulher não era mais apenas uma mulher. Era algo muito mais profundo. E havia uma nova revelação prestes a se formar. Você não pode escapar do seu destino, Samuel. Ela levantou as mãos e tudo escureceu por um momento. O silêncio se fez novamente. Enquanto tudo se desdobrava, uma voz sussurrou no ar. Não era uma voz humana, mas uma ressonância profunda que reverberava pelos ossos de cada um ali presente. Samuel, você carrega o fardo de uma linha de sangue. O que você decidir agora mudará tudo para sempre. E nesse instante, Samuel viu os hologramas que antes o cercavam se unindo em uma singularidade de luz, formando imagens de sua família, mas não eram figuras que ele conhecia. Eram sombras de eventos, de um passado que ele nunca viu. O ar estava eletricamente carregado. O que estava prestes a acontecer? O destino de Samuel estava em suas mãos, e ele tinha que decidir entre a verdade e a manipulação. As figuras giravam e dançavam, mostrando o que ele poderia se tornar. Mas a sombra ao seu lado, sua mãe, gritava em uma linguagem que ninguém conhecia. As linhas estavam traçadas. As escolhas, agora mais do que nunca, se tornavam cruciais. E entre todos os envolvidos, havia um eco de confusão e súplica. Samuel estava à beira de um abismo, e a única coisa que ele podia fazer era encarar tudo que o cercava. Ele não sabia se estaria se salvando ou se condenando. De repente, um clarão ofuscante despontou, e a mulher, com uma velocidade surreal, lançou algo ao chão. Um objeto pequeno, preto e com um detalhe brilhante surgiu na superfície do salão. Um dispositivo? A tensão aumentou. O chão vibrou, e uma onda de choque percorreu a sala. A mulher olhou para Samuel com olhos cheios de angústia. Samuel, me escute. O que eu fiz foi por sua causa. Você não entende? Mas o clarão do dispositivo começou a aumentar, pulsando em um ritmo frenético. A porta do salão explodiu em uma cloud de fumaça e destroços, e uma figura emergiu da escuridão.
Era um homem, alto, forte, com um olhar que dizia tudo. O mesmo olhar que Samuel conhecera de uma velha imagem em família. Pai! O grito saiu antes que ele pudesse pensar. A mulher congelou. O corpo dela vacilou, e a expressão dela deslizou entre pânico e tristeza. Você não devia estar aqui. Eu mandei que você ficasse longe. O homem gritou, seu tom afiado, cortando o ar carregado de tensão. Você não sabe o que ele significa para nós. O coração de Samuel disparou. Agora, tudo fazia sentido. A verdade que ele buscava estava mais próxima do que nunca, mas mais aterradora. O que efetivamente aconteceu? A confusão era imensa. Sua mãe não era apenas uma mulher tentando protegê-lo. Havia maiores forças em jogo. Samuel. O pai o encarou, e nas profundezas de sua voz havia uma verdade que cortava como uma faca. Sua mãe e eu somos parte de algo que você ainda não consegue compreender. Eles nos querem de volta. O eco de suas palavras reverberou na sala. Samuel percebeu que estava em um enredamento que ia muito além de seus sentimentos pessoais. Sem parênteses. Com as verdades expostas, a cena se tornava um campo de batalha de lealdades e traições. E nesse clima de incerteza, a mãe olhou para o homem. Eles nunca devem saber. A determinação na voz dela fez o estômago de Samuel se revirar. O que era tão secreto? O que realmente significava esse jogo? Mas antes que ele pudesse fazer mais perguntas, outro estrondo se ouviu. O dispositivo começava a sobrecarregar. Uma luz intensa queimava ao redor deles. O que seria aquilo? O final ou um novo começo? A incerteza encheu o ar com a promessa de uma nova revelação. O que viria a seguir poderia mudar tudo o que Samuel sempre soube, e talvez até mesmo quem ele é. A luz ofuscante começou a se dissipar, revelando o salão em um caos surreal. As pessoas se afastavam, com as cabeças girando para ver a mulher que se materializava no centro da cena. Samuel estava em estado de choque, os olhos fixos na figura que afirmava ser sua mãe. Você precisa decidir, Samuel. A voz dela ainda ecoava, mas agora parecia distante, como um eco em uma caverna profunda. O homem alto, antes ameaçador, agora estava visivelmente agitado. Ela está manipulando você, gritou, seu tom registrando um desespero que agitava o ar. A expressão da mulher mudou. Os olhos dela, antes cheios de amor, agora pareciam enigmáticos, como se por trás dos sentimentos tivesse uma verdade sombria à espreita. E enquanto isso, Samuel lutava com as emoções que chacoalhavam seu coração. Mãe, ele murmurou, mas o medo se manifestava em seu estômago, como se algo estivesse prestes a estourar. Então, de repente, um tremor atravessou o chão. A sala inteira parecia vazar energia. Uma carga estranha pairava no ar. De uma hora para outra, o dispositivo que a mulher segurava começou a brilhar intensamente, pulsando cada vez mais rápido. A multidão estava em choque, com alguns gritando e outros paralisados, olhando em descrença. Samuel! O pai gritou de um canto, perdendo a calma. Ela não é quem você pensa que é. Com um movimento rápido, ele se aproximou da mulher. Você não pode simplesmente aparecer aqui e dizer que é mãe dele. Não depois de tudo o que fizemos. E aí aconteceu. Com um movimento brusco, a mulher atirou o dispositivo ao chão. Em vez de uma explosão, uma onda de luz empurrou todos para trás. Samuel sentiu um golpe, como se um vento forte o tivesse derrubado. O salão se transformou em uma espiral de luz e sombra. E nesse turbilhão, algo inacreditável se desenrolou. A mulher começou a mudar. Seu corpo distorceu, revelando uma estrutura mais escura sob a pele,
como se a própria carne estivesse se desintegrando. Quem é você? Perguntou Samuel, com a voz trêmula, o medo escorrendo como um rio em sua mente. Eu sou bem mais do que você imagina. As palavras dela saíram com um eco sobrenatural, e então, em um lampejo, a verdade grotesca se revelou. Ela não era apenas uma impostora, era uma força. Eu sou a sombra da sua proteção. Precisamos de você, mas você não pode ficar. O pânico se espalhou. Samuel sentiu o chão tremer sob seus pés, e o ar ficou pesado, como se uma rede invisível estivesse se formando ao redor de todos. Você não é minha mãe, ele gritou, uma mistura de dor e incredulidade surgindo de seu peito. Mas antes que a confusão pudesse se intensificar, o homem alto, que estava em apuros, disparou em direção à luz pulsante. Não deixe que ela te envolva. O que você não sabe é que ela não se importa com você. Você é apenas um peão no jogo dela. A mulher olhou para Samuel, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia o coração dele acelerar. Samuel, você precisa me confiar. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Mas o momento foi interrompido de forma abrupta. Uma explosão de luz estourou na sala, e figuras emergiram, sombras da verdade que nunca haviam visto. Eram representações de pessoas que Samuel havia perdido, figuras que pareciam incapazes de ficar contidas nessa realidade. Ele pôde ver rostos familiares, seu pai, sua mãe, amigos, aqueles que ele pensava ter perdido para sempre. Você acha que está preparado para a verdade? A mulher projetou, e antes que Samuel pudesse responder, um estrondo cortou o silêncio. As luzes da sala começaram a piscar, e a semi-escuridão tomou conta do espaço. Todo o poder do dispositivo parecia se tornar um feixe descontrolado. Quando a confusão parecia prestes a consumir todos, um último grito ecoou. Samuel, você precisa escolher agora. O que você valoriza mais? Os segredos que você nunca quis saber ou a realidade dolorosa que enfrenta? A pergunta pendia no ar, pesada como um peso impossível de carregar. Diante disso, Samuel percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que ele escolheria? A luz se esmaecia, e a escuridão fazia com que seus pensamentos girassem um turbilhão de dúvidas. Ele estava prestes a descobrir muito mais do que nunca imaginara. E nesse momento, seu mundo se desmoronava mais uma vez. O que viria a seguir mudaria tudo. O caos tomou conta do salão. A energia pulsando do dispositivo era quase palpável. Samuel sentiu a pressão em seu peito e os ecos de uma verdade que o cercava. Quem você realmente é? Ele gritou, olhando para a mulher que afirmava ser sua mãe, agora revelando um rosto que parecia se desfazer em sombras. Eu sou tudo o que você deseja e teme, Samuel. A voz dela ressurgiu, cortando o ar como uma lâmina. O terror nos olhos de Samuel disparou. Era um jogo de vida ou morte. E ele estava prestes a ser capturado em um emaranhado de mentiras. Ele desejava a verdade, mas o que estava diante dele desafiava tudo o que ele conhecia. Samuel, me escute! O pai gritou, a expressão angustiada. Ela não pode ser confiável. Temos que ir. É por sua segurança. O pânico se espalhava como uma mancha de tinta, contaminando a multidão em volta. Gritos, empurrões e pessoas tentando se esconder atrás dos outros. Fernando, no meio da confusão, viu que a tensão estava chegando ao ponto de ruptura. Ele se lançou entre Samuel e a mulher. Pare! Ninguém precisa se machucar. Samuel, você não está sozinho. Sua voz ressoava, tentando alcançar a clareza em meio à tempestade de emoções. Deixe-o em paz, a mulher gritou, mas as palavras soaram vazias.
Samuel estava paralisado, uma tempestade de sentimentos turvando seus pensamentos. Então, uma ideia riscou sua mente. Ele se lembrou de tudo o que era importante, não pelo que estava sendo dito, mas pelo que seu coração sempre buscou. Eu não vou deixar você governar minha vida com medo, Samuel afirmou, a determinação inflamando seu ser. O olhar firme revelou uma potência que provocou uma onda de choque por todo o salão. A mulher hesitou, e por um momento, o caos parou. A luz pulsante do dispositivo começou a tremer, como se reagisse à própria voz de Samuel. Uma fragilidade momentânea apareceu em seu semblante. Você não entende o que está em jogo. Não, eu entendo. A verdade é sempre mais forte do que a manipulação. Ele gritou mais uma vez, a clareza preenchendo seu corpo. Um silêncio caiu sobre a confusão frenética. Samuel sentiu a raiva e o medo se dissolverem em coragem. No instante seguinte, uma onda de luz se espalhou pelo salão, como um novo começo emergindo da escuridão. As imagens de sua família dançaram na tela, sussurrando verdades que ecoavam em seu coração. Eu não estou sozinho. Você não pode me controlar. E com essas palavras, Samuel sentiu uma conexão se formar, não apenas com sua mãe, mas com todos ao seu redor. As pessoas, uma vez desorientadas, agora se uniram. O homem alto olhou para Samuel com um olhar de surpresa e desespero. Você realmente acredita que pode escapar do que somos? Seus olhos tremiam. Nós sempre estaremos aqui. Não importa quem você seja ou de onde você veio. Eu sou mais forte do que você pensa. As palavras de Samuel reverberaram e, com um movimento decisivo, ele atacou o dispositivo. Houve uma explosão de luz e um estrondo, e tudo começou a desmoronar. A mulher, agora um borrão de sombras, começou a se dissipar e a sala tremeu. Samuel fechou os olhos e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E, de repente, silêncio. Samuel abriu os olhos. Ele estava em um lugar diferente, longe do salão. Ao seu redor, rostos familiares, apoio, amor. Fernando estava ao seu lado, parecendo mais aliviado do que nunca. Você conseguiu, cara. A verdade venceu. Mas, e minha mãe? Samuel perguntou. Um misto de esperança e medo. Ele sentiu um nó na garganta, a incerteza ainda lhe perseguindo. Não havia resposta, não ainda. Mas ele sabia que a luta não terminava ali. Vai ficar tudo bem. Fernando o encorajou. Você tem uma nova vida pela frente, e nós estamos aqui para você. E assim, com novas esperanças e verdades a serem descobertas, Samuel olhou para o horizonte, sabendo que sua jornada estava apenas começando. E se você está aqui até agora, não pode perder a chance de acompanhar tudo o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quais segredos você acha que Samuel ainda descobrirá? E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio, e você não pode esperar nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.